Bom dia, uma paz do Senhor para todos os irmãos de Cristo, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Que sábado maravilhoso, sábado lindo. Nós dormimos bem, descansamos bem, graças a Deus. Chegamos aqui, acordamos, né, vendo a luz linda do sol. Glória a Deus. Então nós temos que fazer o quê? Nós temos que fazer agradecer a Deus por isso. Porque só Ele que faz essas coisas. Ninguém mais. Soberano, querido, Pai das luzes, Jeová nosso Deus, em nome do seu Filho amado, que é o Rei Jesus Cristo, todos nós estamos aqui somente para te agradecer por mais um dia de vida que o Senhor nos deu. Obrigado, Pai, pela nossa saúde, pelo ar que nós respira, pelo pão de cada dia que o Senhor nunca deixou de faltar em nossas mesas. Muito obrigado, papai, pelo sol que brilhou, pela essa chuva que caiu. Obrigado, meu Deus, pelo Senhor estar sempre presente nas nossas vidas. Obrigado, meu Deus, por essa rica oportunidade que o Senhor está me dando para me levar a sua palavra para o Brasil e o mundo. Para mim estar compartilhando a sua mensagem para ganhar alma para o Senhor. Obrigado, meu Deus, por Senhor formar todas as famílias abençoadas. Por Senhor visitar cada casa, cada esquina, cada rua, cada lar. Obrigado, meu Deus, o Senhor está sempre presente no dia a dia conosco. Muito obrigado, Pai, por o Senhor estar sempre visitando as famílias, as igrejas, os irmãos, as irmãs. Muito obrigado, meu Deus, por visitar minha filha Ezequiele, minha neta Luna, meu genro Ebim. Pai, muito obrigado por visitar aquela família. Pai, muito obrigado, Pai, por o Senhor chegar lá e aliviar aquela dor que aquele homem sentiu. Pai, muito obrigado, Pai. Eu tenho certeza que o Senhor vai tirar aquela enfermidade que o inimigo criou. Pai, muito obrigado por visitar minhas irmãs Paz, irmão Carlos, né? Irmã Lídia, visitar as irmãs, né? Minha irmã Sidney. Pai, preciso visitar a minha cunhada Luzia, meus cunhados, meu irmão Rocha, irmão Antônio, que mora em Linhares, irmão Pedro, que mora lá em Rondônia, Cacoal, irmã Iraci. Pai, muito obrigado por visitar, meu Pai, minha neta Lara, Isabelle, meus bisnetos. Muito obrigado, Pai, visitar minha sobrinha Janete, Gilson, Gilcinho, toda essa família abençoada. Pai, muito obrigado por o Senhor estar sempre no meu lado, me protegendo, Pai, né? Livrando-me da maldade, dos olhos grandes, das invejas, da feitiçaria. Pai, muito obrigado por estar nosso ministério no tempo, nosso pastor, nossa pastora. Pai, visita todos os irmãos, todos os membros, todos os cooperadores, Pai. Pai, é com muito amor, é com muita alegria, nós só temos que te agradecer por tudo e por todo. Visita, meu Pai, o Senhor visitar todos os caminhoneiros, todos os empresários. Muito obrigado, Pai. O Senhor visitar todos, o Senhor jamais esquece de ninguém. Pai, muito obrigado. Muito obrigado por estar aqui. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jeová Deus. Obrigado, Jesus. Nós só temos que agradecer por tudo e por todo, em nome do seu querido e amado, que é o Rei Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Graças a Deus.
Então, palma, vamos dar palma para Jesus, louva a Deus e Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Eita glória. Queridos irmãos, sem perca de tempo, vamos abrir a Bíblia comigo. Glória a Deus, aleluia. Hoje uma mensagem, a sua mensagem muito importante, aquela que vem dentro da palavra de Deus, que é a Bíblia. Glória a Deus. Abra a Bíblia comigo em 2 Samuel. Em 2 Samuel. 2 Samuel, capítulo 3. Glória a Deus. Versículo 17. 2 Samuel, capítulo 3, versículo 17. Glória a Deus, aleluia. Olha o que diz aqui, irmão. Abiné falou com os anciões de Israel e lhe disse: desde muito tempo tende procurado que Davi reine sobre vós. Ao versículo 18. Agora, pois, fazei porque o Senhor falou a Davi, dizendo: pela mão de meu servo Davi libertarei o meu povo de Israel da mão dos filisteus e da mão de todos os seus inimigos. É só ter aí. Sabe o que Jeová queria dizer com isso, irmão? Se Abiné sabia tudo isso, mas certamente sabia por que esperou tanto tempo. Por que esperou tanto tempo? Lamentavelmente, a maioria dos crentes não faz o correto, até que seja para a sua própria vantagem fazê-lo. Em outras palavras, se houver algum custo, eles não avançarão, por assim dizer. Entendeu, irmão? Está entendendo a mensagem? Agora o tema da mensagem. Glória a Deus, aleluia. Irmão, o tema da mensagem: comunicação. Glória a Deus, aleluia. Comunicação, o que falta na maioria das igrejas hoje. Estão precisando de comunicação. Ninguém comunica nada com ninguém. Só sabe reparar, só sabe botar defeito, mas não comunica nada com ninguém para alertar alguém. Glória a Deus, aleluia. Vasta influência das palavras. A voz e a língua são dons de Deus e se usados, glória a Deus, aleluia, e se usados, glória a Deus, aleluia, e se usados corretamente, são um poder divino. Glória a Deus, aleluia. São poder divino, irmão. As palavras trazem muito significado. Pode expressar amor, dedicação, louvor, melodia a Deus, ou ódio e vingança. Está entendendo a mensagem, varão? Glória a Deus. Está entendendo a mensagem? Palavras revelam o sentimento do coração.
pode ser um cheiro de vida para a vida ou de morte. Para a morte, a língua é um mundo de bênçãos ou um mundo de iniquidade. Glória a Deus, aleluia. Saraivada, desoladora ou semente de amor. Vê-se algum voltando de sua diária comunhão com Deus, revestido de mansidão de Cristo, suas palavras não são qual desoladora saraivada. Esmagando tudo pela frente. Ela sai suavemente dos lábios, espalha semente de amor e bondade ao longo de todo o seu caminho. Isso inconscientemente, porque Cristo vive em seu coração. Glória a Deus, aleluia. Sua influência é mais sentida do que vista. Palavras que animam, irmão. Os homens, os elementos do infortúnio de um mundo ouve-se por toda parte ao nosso redor. O pecado está fazendo incidir sua sombra sobre nós, e nossa mente deve estar preparada para toda palavra e obra boa. Glória a Deus, aleluia. Sabemos que tem a presença de Jesus. A doce influência de seu Espírito Santo está ensinando e guiando nossos pensamentos, levando-nos a palavras que animarão a outros, iluminando-lhe o caminho. Glória a Deus, aleluia. Está entendendo a mensagem, varão? Palavras alegres. Se olhamos ao lado positivo das coisas, teremos bastante para tornarmos bem-humorados e felizes. Se dermos sorriso, eles nos serão devolvidos. Se falarmos palavras agradáveis, motivadoras, eles nos serão pronunciados em retorno. Glória a Deus, aleluia. Palavras cristocêntricas. As palavras dos homens expressam seus próprios pensamentos humanos, mas as de Cristo são espírito e vida. Os anjos estão atentos para ouvir o tipo de testemunho que estão dando ao mundo quando ao seu divino mestre, que sua conversação tenha por objeto aquele que vive para interceder por você perante ao Pai. Ao pegar na mão de um amigo, esteja em seus lábios e coração um louvor a Deus. Isso atrairá seus pensamentos para Jesus. Cristo ia logo ao ponto. No ensino de Cristo, não existe raciocínio longo, rebuscado e complicado. Ele vai direto ao ponto. Em seu ministério, lia todo o coração como um livro aberto e tirava coisas novas, a velha da inesgotável provisão do seu tesouro. Glória a Deus, aleluia. Para ilustrar, irmão, e reforçar seus ensinos, tocava o coração e despertava a simpatia. Glória a Deus. É forte. De fácil compreensão. A maneira de ensinar de Cristo era bela, atrativa, sempre se caracterizando pela simplicidade. Ele revelava os mistérios do reino do céu pelo uso de figuras e símbolos que eram familiares aos ouvintes.
E o povo comum ouvia, e com prazer, pois compreendia ali as palavras. Não usava palavras eruditas, para as quais fosse preciso consultar um dicionário para compreendê-las. São linguagem clara. São linguagem clara, irmão. O argumento oportuno é bom, mas pode-se conseguir muito mais mediante a simples explicação da palavra de Deus. As lições de Cristo eram tão claramente ilustradas que os mais ignorantes captavam facilmente seu sentido. Jesus não usava palavras difíceis em seus discursos, seria-se de linguagem simples, adequada ao espírito do povo comum. Não ia no assunto que expunha, mais longe do que eles, e poderia acompanhar. Assunto sério, irmão, e contrassenso sentimental. O que poderia ser mais digno de ocupar nossos pensamentos do que o plano de redenção em um tema inesgotável, o amor de Jesus, a salvação oferecida ao homem decaído por esse infinito amor. A santidade do coração, a verdade preciosa, a salvadora deste último dia, é a graça de Cristo. São assuntos próprios para animar a alma e fazer que o coração puro experimente a felicidade que tiveram os discípulos quando Jesus com eles caminhou a dirigir-se para Emaús. Aquele que tiver perto de Jesus, o objeto principal de seu amor, terá prazer em sua santa companhia, e de tal comunhão colherá força. O que porém não revelar gosto por esse tipo de conversação, a preferir falar sobre futilidades, sentimentos, afastou-se muito de Deus e é insensível. As inspirações nobres de Satanás, as inspirações nobres e santas, glória a Deus, o carnal é o terreno, é por ele confundido com o celestial, buscando a compaixão humana. Mas quando a conversação é de caráter frívolo, revelando o desejo mal satisfeito de compaixão e reconhecimento humano, procede de um sentimentalismo apaixonado, que faz correr perigo tanto os jovens quanto os idosos, se a verdade de Deus for, eita glória! Se a verdade de Deus for um princípio constante da alma, esta será como uma fonte de água viva. Poderão tentar estancá-lo, mas irromperá. Por outro lado, permanece e não pode ser reprimida. A verdade do coração, irmão, é um manancial de vida que refrigera ao cansado e abafa os pensamentos e as expressões más. Você crê, deu glória a Deus bem forte aí. Jamais, irmão, jamais pronunciar uma palavra de dúvida. Todos passam provações por desgosto, duro de suportar, por tentações difíceis de assistir, não contém suas aflições aos semelhantes, também mortais, mas leve tudo a Deus em oração. Tome como regra nunca proferir uma palavra de dúvida ou de desânimo. Vocês podem fazer muito para eliminar a existência de outros, para lhe fortalecer os esforços mediante palavras de esperança e santa alegria. Nossas palavras, irmão, nos influenciam. As palavras são mais que um indício de caráter. Tem poder de reagir sobre o caráter. Os homens são influenciados por suas próprias palavras, muitas vezes levando por
momentâneo impulso, instigados por Satanás, dão expressão ao ciúme ou às conjecturas, exprimindo aquilo que não creem realmente. Essa expressão, porém, reage sobre os pensamentos, são enganados pelas próprias palavras e a chegar a crer naquilo que disseram por instigação de Satanás, uma vez tendo expressão uma opinião ou decisão. São muitas vezes orgulhos demais para a retratar. E tenta provar que estão com a razão, até que chega a crer ser realmente assim. Os perigosos emitir uma palavra de dúvida, perigoso questionar, a criticar a luz divina, o hábito de descuidosa, a irreverente crítica reage sobre o caráter, fomentando irreverência e credulidade. Muitas pessoas condescendentes com esse hábito assim têm prosseguido, inconsciente do perigo, até chegar ao ponto de criticar e rejeitar a obra do Espírito Santo. Você crê? Teu glória a Deus bem forte. Eita glória! Palavra de acusação. Glória a Deus. Palavra de acusação reage sobre a própria pessoa. A educação da língua deve começar conosco pessoalmente e não falemos mal de ninguém. Palavras que inspiram ânimo e esperança. Há muita alma valorosa atacada por tentações, prestes a desfalecer no conflito com o próprio eu e os poderes do mal. Não desanime, essa alma é sua penosa luta, anime com palavras de valor e a esperança que incite a perseverar no caminho. Assim irradiará por meio de vocês a luz de Cristo. Nenhum de nós vive para si, irmão. Pela influência que conscientemente exercemos outro, se pode animar e fortalecer ou ficar desanimado e alienado de Cristo e da verdade. Pequenas cortesias, palavras afetuosas, são as pequenas atenções, os numerosos acidentes insignificantes e simples, cortesia de vida, que faz a soma de felicidade da vida, e é a negligência de palavras bondosas, animadoras, afetuosas, das pequenas cortesias que contribuem para compor o total da vida infeliz. Será verificado, por fim, que a negação do eu em favor do bem e da felicidade dos que nos rodeia constitui grande parte do registro vital do céu. E será revelado também o fato de que o cuidado de si, independente do bem e da felicidade de outro, não passa despercebido de nosso Pai Celestial. Você crê? Então, glória a Deus, bem forte aí. Desculpa aí, irmão. Glória a Deus, aleluia. Eita glória. Evitar menosprezo e indiferença. Todos devem dispensar o precioso tesouro do amor, não meramente para os preferidos, mas por toda pessoa que tem a mão e o coração na obra do ministério. Pois todos que fazem essa obra são do Senhor, por meio deles, Ele opera e aprenda da vida de Jesus lições de amor. As pessoas devem cuidar quanto à maneira de falar ou semelhante, não deve haver prostituição. Espírito de domínio sobre a herança do Senhor não deve surgir em nenhuma mente ou coração sarcasmo, mordaz. Nenhum traço de escárnio deve se ouvir na voz. Fale suas próprias palavras. Assuma atitude indiferente. Mostre a desconfiança, preconceito, ciúme.
e pelo descontrole estará finda a obra por uma alma. Crítica e censura estimulam o engano. Meu irmão, meus amados irmãos e irmãs do meu Brasil veronil, suas palavras pesadas ferem seus filhos. Da glória! Reparte, Jesus! Com o passar dos anos, a tendência deles praticar aumentará. O costume de criticar está corrompendo sua vida e alcançando a esposa e os filhos. Eles não são encorajados a depositar confiança em você ou a reconhecer as suas próprias faltas, porque sabem que sua severa reprimenda certamente os seguirá. Suas palavras são muitas vezes como desoladora saraiva que quebra terras, plantas. É impossível. É impossível calcular o dano que assim produz. Os filhos servem-se do engano para escapar às duras palavras que você prefere. Eles se desviarão da verdade para escapar da censura e punição. Ordem duras, frias, não lhe farão bem algum. Arrancar toda palavra descuidada. Lembra-se de que por suas palavras serão justificados e por suas palavras serão condenados. A língua precisa de freio. A palavra que você fala são somente semeadas a qual produz fruto bom ou fruto mau. Agora é seu tempo de semear o bom homem, do bom tesouro do coração. Tira coisas boas. Por quê? Por quê? Porque Cristo é uma presença permanente na alma. A santificadora verdade, irmão, é um repositório de sabedoria para todos que praticam a verdade, qual fonte viva jorra para a vida eterna. Quem não tem? Quem não tem Cristo habitando no coração, condescenderá com conversa barata, afirmação exagerada, que causa dano, a língua que pronuncia coisas perversas, coisas comuns, frases de gíria. Essa língua precisa ser tratada com brasa de zimbro. Crescimento de débeis. Crescimento de bebês murmuradores. Há homens que possuem excelente faculdade, mas que chega a um ponto de parada. Não vão em frente para a vitória. É a habilidade com a qual Deus os dotou, é de nenhum valor. A sua causa, por não é usada. Muitos desses homens se encontram entre os murmuradores. Murmuram porque dizem não são valorizados, mas eles não valorizam a si mesmos o suficiente para cooperar com o maior dos mestres que o mundo já conheceu. Da glória! Nada de palavras rudes ou severas. O Senhor ajudará a cada um de nós, onde mais necessitamos de auxílio, na grande tarefa de vencer e triunfar sobre o próprio eu, que a lei da bondade esteja em seus lábios e o óleo da graça no coração. Isso produzirá resultados, irmão, maravilhosos. Você será terno, compassivo e cortês. Você precisa de todas essas virtudes. O Espírito Santo tem de ser recebido, introduzido no seu caráter. Então será como fogo santo, emitindo incenso que subirá a Deus. Não de lábios que condenam, mas como uma cura para as pessoas. Seu semblante expressará a imagem do divino. Glória a Deus. Nenhuma palavra espera crítica, rude ou severa deve ser pronunciada. Esse é um fogo comum
e tem de ser deixado fora de todos os nossos concílios e no trato com os irmãos. Deus requer que toda pessoa, irmão, ao serviço acenda seu incensário com as brasas de fogo sagrado. Há palavras comuns, espera que tão prontamente procedem através do agente humano. Contemplando o caráter de Cristo, você será transformado. E sua semelhança somente a graça de Cristo pode mudar seu coração e ser semelhante a Ele, puro, santo, sem mácula, devendo levar conosco a imagem divina. Glória a Deus, aleluia. Está entendendo a palavra, abençoado? Se tiver algum erro, pode falar comigo. Glória a Deus, aleluia. Palavras que destrói a vida. Viu? Tem palavras que destroem a vida. Severas provas sobrevirão. Ponha sua confiança no Senhor Jesus Cristo. Lembre-se que pela veemência você ferirá a si mesmo, se sob toda a circunstância. Você quiser se assentar em lugares celestiais com Cristo, suas palavras não serão carregadas com balas que ferem corações e poderão destruir a vida. E falar sobre dúvida aumenta as dúvidas. Não devemos falar sobre nossas dúvidas, aprovas, porque elas se tornarão maiores toda vez que nelas falamos. Cada vez que falamos nelas, Satanás estará alcançando a vitória. Mas se dizemos, confio e guarda de minha alma, e ele como um fiel testemunha. Testificamos então que nós entregamos a Jesus Cristo sem nenhuma reserva, e então Deus nos concede luz e nos alegramos nele. Temos de colocar-nos sobre os brilhantes raios do sol da justiça, então seremos a luz para o mundo, a quem não havemos visto mais do que qual, não vendo agora, mas crendo, exaltais com alegria indizível e cheia de glória. Glória a Deus. Falar em fé aumenta a fé. Quanto mais você falar em fé, mais afetarão. Quanto mais gasta tempo no desânimo, falando aos outros sobre suas provas e empreendo-as para atrair compaixão que almeja, tanto mais desânimo a provas haverão de ter. Porque chorar por aquilo que não podemos evitar? Por que chorar por aquilo que não podemos evitar? Deus nos convida a fechar a janela que dão para a terra e abrir os que dão para o céu, e a fim de que possa inundar nosso coração com a glória que brilha através de limiar do céu. Eita glória! É forte demais, Marão! Ei, glória a Deus! Como é que Deus ilumina a mente da gente, né, para levar a palavra assim? Repreensão às vezes necessária. Embora nossas palavras devem sempre ser bondosas e ternas, não deve ser pronunciada nenhuma palavra que leve o malfeitor a pensar que sua maneira de viver não seja questionável a Deus. Esse é o tipo de comissão que é terrena, enganadora. Os malfeitores carecem de conselhos e repressão, até de às vezes ser censurado esperamente. O que as palavras revelam? Vocês não podem ser cuidadosos demais quando o que diz, pois as palavras que pronuncia mostram que poder está controlado a sua mente e o coração. Se Cristo reina em seu coração, suas palavras revelam ação e pureza.
formosura, fragrância, de um caráter moldado e modelado por sua vontade. Contudo, deixe a queda, Satanás é um acusador dos irmãos e vocês devem estar à guarda a fim de não revelarem o mesmo espírito. A repetição é necessária. Não julgue que tendo pregado sobre determinado assunto uma vez, seus ouvintes retenham na mente tudo que vocês apresentaram. Há o perigo de passar muito depressa de um ponto para outro. Apresente lições breves, em linguagem clara e simples. Desde que se repita muitas vezes. Sermões curtos serão lembrados muito mais do que os longos. Nossos oradores devem se lembrar de que os assuntos que apresenta pode ser novo para alguns de seus ouvintes, mas, portanto, os pontos principais devem ser apresentados constantemente. Nervosismo, a precipitação, prejudica a comunicação. Os pastores e os professores devem dar especial atenção ao cultivo da voz. Glória a Deus. Aprender a falar sem nervosismo, precipitação, mas anunciando, pausada, distinta e claramente conservando a harmonia da voz. A voz do Salvador era qual música? Aos ouvidos dos que se achavam habituados à pregação monotona e sem vida dos escribas e fariseus. Ele falava devagar e de modo impressionante, acentuado as palavras, o que desejava que os ouvintes desse especial atenção, adultos, jovens, ignorantes, instruídos, podiam aprender-lhe plenamente o sentido das palavras. Isso haveria sido impossível se ele falasse de maneira apressada, com muita atenção, e dizia ao seu respeito que ele não falava como escriba e fariseus, por sua palavra era como a de alguém que tinha autoridade. Eita glória! É forte, hein? Clareza de expressão e ênfase apropriada. Por favor, por fervorosa oração, diligente esforço, devemos alcançar a aptidão ao falar. Essa aptidão abrange pronunciar claramente cada sílaba, pondo a força e a ênfase no lugar que lhe acabe. Falem devagar, muitos falam rapidamente, precipitando uma palavra após outra, tão depressa que se perde efeito de que dizem. Naquilo que vocês dizem, coloque o Espírito e a vida de Cristo. Falar de forma agradável é uma frase de cada vez. Quando eu era mais jovem, costuma falar alto demais. Eu acho que até hoje ainda falo um pouquinho alto. O Senhor mostrou-me que eu não poderia causar no povo a dúvida, a devida expressão, elevando a voz, maneira de falar. E havia suave melodia em sua voz, compassada, calma. Essa voz chegava ao que o escutava. E sua palavra penetrava-lhe no coração. E ele podia captar o que fora dito antes de ser proferida. A frase seguinte: alguns parecem pensar que deve correr adiante, do contrário, perderão a inspiração. Ao povo também. Se isso é inspiração, deixe que ele a perca, e quanto antes, melhor. Faculdade de expressão oral sob controle da razão. Sua influência deve ter vasto alcance
e as faculdades de expressão oral devem achar-se sob o controle da razão. Mas quando forçados os órgãos vocais, pede-se a modulação da voz. É necessário vencer. Glória a Deus. Glória a Deus. É necessário vencer decididamente a tendência de falar apressado. Deus requer de instrumento humano. Todo momento deve ser cultivado e apreciados, e empregados com o precioso dom do céu. Os obreiros no campo da seara somos instrumentos indicados por Deus, condutos pelos quais pode comunicar a luz do céu. A importância, irmão, de ler corretamente. A ciência de ler corretamente com a entonação adequada é de alto valor. Não importa quanto conhecimento tenha adquirido em outros sentidos, se negligenciou o cultivo da voz e da maneira de falar, de modo que possam falar e ler de forma distinta, inteligível. Todo o saber de vocês será de pouco proveito, pois sem a cultura de voz vocês não conseguem comunicar prontamente e de maneira distinta aquilo que aprenderam. São coisas reais e imaginárias. Em certa ocasião, estando o célebre ator jantando, que apertam poderosamente o público, falando de coisas imaginárias. Senhor, respondeu, com a devida submissão à vossa excelência, reverendíssima, permita que ele diga que a razão é clara, tudo consiste no poder do entusiasmo. Nós, no palco, falamos de coisas imaginárias, como se elas fossem reais. E vós no púlpito falais de coisas reais, como se fossem imaginárias. Viver e falar acima de nosso ambiente, embora prevalece a iniquidade em toda a nossa volta, não devemos aproximar-nos dela. Não fale de iniquidade e perversidade que há no mundo, mas se eleve pensamento e fale do seu Salvador. Mas quando virem iniquidade em toda a sua volta, mais contentes ficarão por ser ele, seu Salvador, e nos seus filhos. Aprender a eloquência do silêncio. Embora prevaleça a iniquidade em toda a nossa volta, não devemos aproximar-nos dela. Não fale de iniquidade e perversidade que há no mundo dela, pensamento. E aprender a eloquência de silêncio. Uma vez dando lugar ao espírito de ira, a pessoa fica tão intoxicada como o homem que levou os lábios à taça. Aprendam a eloquência de silêncio. E sabe que Deus respeita a inquisição feita pelo sangue de Cristo. Eduque-se, temos que aprender a cada dia. Temos de subir mais e mais alto e mais perto de Deus. Tire o entulho da estrada do rei. Faça um caminho para que o rei possa estar em nosso meio. Lavem de sua boca as conversas indecentes. Santa restrição. Sem fé é impossível agradar a Deus. Podemos ter a salvação de Deus em nossa família, mas devemos crer nesse sentido, viver nesse sentido e ter constante, permanente fé e confiança em Deus. Precisamos submeter um temperamento possível e dominar nossa palavra e conseguiremos grande vitória nesse aspecto. A menos que controlemos nossas palavras e nosso temperamento. Somos escravos de Satanás. Estamos sujeitos a ele. Ele nos leva cativo. Todas as palavras de contenda, palavras desagradáveis, intolerantes, irritadas, são uma oferta feita à sua satânica majestade. E
E é uma custosa. É uma custosa. E é uma custosa, irmão. Oferta. Mais custosa do que qualquer sacrifício que possamos fazer a Deus. Pois ela destrói a paz. A felicidade de famílias inteiras. Destrói a saúde. E é afinal causa de perder-se uma vida eterna de felicidade. A restrição que a palavra de Deus nos impõe é para nosso próprio bem. Essa restrição aumenta a felicidade de nossa família e de todos que nos rodeiam. Apura-nos. O gosto santifica-nos. O juízo traz paz de espírito e, no fim, a vida eterna. Sobre essa santa restrição, cresceremos em graça e humanidade. Será mais fácil falar corretamente e temperamento naturais. E possível será mantida em sujeição. Apresenta constante dom do Salvador. E nosso íntimo nos fortalecerá. A cada hora, anjos ministradores passarão bastante tempo em nossa morada e levarão alegremente para o céu as novas de nosso progresso na vida divina. O anjo relator fará um registro animador e feliz. Glória a Deus, aleluia. Entendeu, irmão? Então, aqui termina a minha mensagem de hoje. Irmão, o tema dessa mensagem é comunicação. Entendeu agora? Glória a Deus. Então é isso aí, comunicação. Nós precisamos de comunicação. Está faltando muita comunicação nas igrejas, amém? Glória a Deus. Muito obrigado, irmão. Quem assistiu, não assistiu, pode assistir mais tarde, né? Que é o Espírito Santo de Deus ficar na casa de cada um. Deus abençoe o pessoal do Facebook, o pessoal do YouTube, né? O pessoal do WhatsApp. Deus abençoe toda a família humana na face da terra. Amém? Glória a Deus. Jesus ama vocês e nós também.